Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E fazemos contato com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. O jornal Valor Econômico mostrou que 457 mil milionários brasileiros terão apenas 1 trilhão e 700 milhões de reais até 2022 e desde 2015, 14 mil deles já deixaram o país, indo para países como Portugal, Espanha, Estados Unidos. Clemente, a gente sabe inclusive, né, a concentração de renda, isso é evidente disso, né, até porque na crise alguns milionários e bilionários na prática não perderam, mas a gente sabe também que dentro desse grupo existe uma concentração de renda também, né, não é uma riqueza distribuída de forma equitativa. Quais são os efeitos disso para o país como um todo, Clemente? Bom, Glauco, primeiro destacar que mesmo diante dessa crise toda que o país atravessou, o crescimento dos muito ricos, dos bilionários, é um crescimento continuado. A estimativa era que em 2014 tivéssemos no Brasil em torno de 400 mil bilionários, pessoas, portanto, que têm mais de R$1 bilhão de riqueza ou de renda, e a estimativa para 2022 é que tenhamos 457 mil, portanto, para um patrimônio superior a 1,7 trilhões de reais. Isso significa, portanto, um crescimento no período da crise de quase 60% a 65% no valor desse patrimônio durante essa gravíssima crise, talvez uma das mais severas crises da história econômica do Brasil. E, como você disse, um crescimento real, tanto no patrimônio quanto no contingente de pessoas consideradas super ricas. Essa riqueza concentrada é, na verdade, um grande escândalo, é um absurdo do ponto de vista econômico. Para o ouvinte ter uma ideia, 1 trilhão de reais significa que uma pessoa poderia gastar 1 milhão de reais por dia, 1 milhão de reais por dia, durante mais de 2.500 anos. Portanto, nós estamos falando de um estoque de riqueza que é o dobro disso, ou seja, 2 pessoas poderiam gastar mais de 1 milhão de reais por dia cada uma, durante magnitude, o estoque de riqueza que o Brasil concentra na mão desses muito ricos, enquanto nós temos do outro lado milhões de pessoas que vivem com uma renda abaixo de R$10 por dia, portanto não conseguem nem somar R$300 por mês. E essa desigualdade é uma desigualdade estrutural, ou seja, nós temos essas diferenças econômicas que são produzidas através de uma organização econômica que concentra a renda e concentra a riqueza. Todos trabalham, todos produzem, mas o resultado da produção econômica é distribuída de forma desigual, gerando esse tipo de desigualdade. Esse tipo de concentração de renda e de riqueza, além da desigualdade, o que significa o acesso a um padrão de vida bem, de maneira muito injusta, tem uma consequência econômica também, porque a concentração de renda e riqueza leva, de um lado, a que essas pessoas não tenham o dispêndio de investir e gastar e, portanto, de usar esse recurso para ativar a economia, muitas vezes em tesouro, em patrimônio, muitas vezes em aplicações. Muitos deles remetem esse recurso para o exterior, ou seja, o recurso nem fica no Brasil e, portanto, esse recurso não ativa a economia. Se o recurso fica parado, ele não gera atividade econômica. Se esse recurso estivesse distribuído para aqueles que precisam de recursos para viver, esses recursos se transformariam em consumo, consumo gera produção, produção gera emprego, emprego gera atividade de ocupação para as pessoas que passam a girar a economia, ou seja, o recurso distribuído para aqueles que precisam, para aqueles que dependem do trabalho, para os pobres, para os miseráveis, além de alterar a condição socioeconômica em que vivem, geram quantidade produtiva e a sua inserção e o gasto do recurso que recebem ativa a economia e é, na verdade, o grande propulsor da economia como um todo. No Brasil,
em torno de 60% da dinâmica econômica, ou seja, da nossa capacidade de fazer a economia atuar de forma virtuosa, de forma a gerar emprego, a gerar dinâmica econômica favorável, é oriunda do poder de compra das famílias. Elas são responsáveis pela capacidade de consumo de dinamizar 60% da nossa economia. Se nós concentramos renda, aumentamos o desemprego, arrochamos salários, nós estamos tirando essa vitalidade do consumo das famílias em ativar a economia. Se, de outro lado, nós distribuímos a renda, se nós promovemos uma justa distribuição, impostos progressivos que tributam os mais ricos, que devolvem investimento, escola, saúde para a população, nós estamos dinamizando a economia. A concentração de renda é contrária a um desenvolvimento econômico saudável, um desenvolvimento econômico justo, um desenvolvimento econômico equilibrado. A concentração é uma disfunção na economia muito grave e o Brasil sofre há muitas décadas ou séculos desse tipo de distorção econômica com graves consequências sociais. E muitas vezes, né, Clemente, as pessoas, com base no senso comum, acham, poxa, o fulano, ele é bilionário, aquela família é bilionária, mas eles têm grandes empresas, geram muitos empregos para a população. E o que a gente vê na prática acontecer, principalmente no Brasil, como você mencionou, é que boa parte dos recursos dessas grandes famílias, que são bilionárias, acabam indo ou para o exterior ou ficam imobilizados no sistema financeiro, não gerando emprego nenhum, só gerando lucros, dividendos para essas pessoas, inclusive não havendo ali a taxação justa, uma taxação muito mais baixa, às vezes até inexistente, em relação, por exemplo, ao sistema tributário de outros países. É necessário a gente taxar também esse capital improdutivo, não, Clemente? Exato, tem várias distorções, tem distorções tributárias, por exemplo, no Brasil, quando um proprietário de empresa faz a retirada da rentabilidade do seu patrimônio, não paga imposto de renda. É um dos poucos de retirada que é, na verdade, a retirada dos ricos. Os ricos não pagam imposto de renda no momento em que retiram os dividendos das aplicações que fazem nas empresas. A tributação, muitas vezes, é uma série de instrumentos que permite uma redução da carga tributária que eles são obrigados a pagar. Há muitas vezes, por parte de empresas, a prática de suprimir direitos trabalhistas, ou seja, não registrar o trabalhador, não pagar os benefícios, não pagar os direitos. Tudo isso leva com que essa riqueza vá se concentrando, ou seja, há, no geral, por trás de uma concentração de riqueza, graves distorções tributárias, muitas vezes graves injustiças do ponto de vista das relações laborais, graves distorções do ponto de vista do acesso ao patrimônio, do acesso à riqueza, a grilagem de terras, a desapropriação, na verdade, acabam concentrando a renda na mão de pessoas, de famílias, que, na verdade, significa uma sociedade que tem um desequilíbrio funcional para os ricos, extremamente disfuncional para a grande maioria da população. Clemente, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.